Eu tenho estado muito atento às palavras que Deus tem colocado no meu coração ultimamente. Porque a palavra de Deus não, segundo a própria Bíblia, diz que ela não volta em vão, nem ela cai em vão. Ela tem propósito, ela tem sentido, ela tem um porquê existir. E a gente tem vivido momentos de muita fé, de muito apostar em Deus. Eu estou dizendo eu e minha família, né? Minha família particular, nós temos vivido essa fé. Eu dou até como testemunho. Porque eu partilhava com minha esposa hoje, que está aqui, eu disse, filha, a palavra que Deus pediu para eu pregar hoje é para eu pregar para mim e para você. Não é? Então, é interessante quando Deus coloca um negócio desse jeito na boca de um pregador. É para a gente ver a importância do testemunho que o Evangelho nos chama a dar. E eu acho que eu já preguei sobre esse texto aqui. E eu nem questionei a Deus por que esse texto novamente, mas eu tive certeza de que o Senhor tinha um propósito, pelo menos para uma pessoa aqui, além de mim, de Daniela e dos meus filhos. Mas, na verdade, a gente sabe que é para muito mais. Quando Deus fala, Ele tem um recado próprio, Ele tem algo a preparar no nosso coração. Você não faça, por favor, não faça nunca rituais vazios. Todas as vezes que você sair para uma adoração, que você vier adorar a Deus, você sinta-se alguém escolhido por Deus a adorar. A Bíblia diz que Deus procura, Deus sonda a terra atrás de verdadeiros adoradores. De pessoas que têm o coração segundo o coração dele. É como se Deus espera uma resposta de volta para nós, de volta. Que Deus é o Senhor de todas as coisas. E o que agrada a Deus é essa volta, porque tudo que respira deveria e deve louvar a Deus. E muitas vezes nós nos perdemos pelo caminho e não louvamos a Deus como devido. Nós não prestamos um culto de adoração. E pelo amor de Deus, não caiam na ideia de que adorar a Deus é simplesmente ajoelhar-se ou cantar um canto, ou cantar vários cantos, ou simplesmente frequentar uma adoração. Eu sou um adorador. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito, com toda a sua essência, com todo o seu ser. A sua vida precisa ser uma adoração, porque adorar é trazer perto da boca, do sentimento, da posse, do ser. Mas nós temos uma vida. E aqui na vida nós temos obstáculos. E mediante os obstáculos e desafios que nós temos, nós vivemos descaminhos disso tudo. Nós vivemos processos perigosos, né, de egoísmo em nós, de nos desviarmos da graça de Deus. Então, eu vou apresentar o texto, eu peço que os meninos apresentem o texto aqui, mas eu vou pedir licença a vocês para não lê-lo assim corrente. É como se eu deixasse ele aqui para que vocês pudessem, olha, o que eu vou descrever do texto está aqui, está provado. É assim, certo? Porque eu acho que vai ficar mais dinâmico para o que eu quero partilhar com vocês, que vocês possam ouvir a história contada dessa forma. Não sei se vocês conhecem essa história do primeiro livro de Samuel, né, que conta a história de Eucana,
e de Ana. Né? Eles eram pessoas, né, de Deus. E aqui há uma situação. Eucana tinha 2 mulheres. Né? Está aí, ó. Uma que se chamava Femena e a outra que se chamava Ana. Para uma mulher judia, era, pode-se dizer assim, uma vergonha ela não ter filhos. Só para que vocês entendam, uma mulher judia casava mais ou menos entre 13 a 15 anos de idade. Entre 13 a 15 anos elas casavam. E quando a mulher com em um ano, ela não conseguisse engravidar, era dito que ela tinha passado da idade, estava ficando velha. Ela tinha idade avançada, ou seja, a idade já tinha avançado, ela tinha 16 anos, não tinha um filho ainda. Imagine só, no tempo de hoje. Então, essa expressão idade avançada, no judaísmo, era desse jeito que era visto. Aqui, Ana era a primeira esposa. E a segunda foi Femena. Mas Femena deu filhos. E não deu um só, não, deu vários. E Ana era estéril. Em estado de esterilidade, entristecia Ana muito. E Eucana sempre ia levar ofertas ao templo. Dava a porção de Femena para agradecer os filhos e a fertilidade que ela tinha. Mas Eucana gostava muito de Ana. Tinha muito amor por Ana. Dava uma porção dobrada a ela para que ela ofertasse a Deus. Sempre duplicava a bênção na vida dela para que ela ofertasse a Deus. Mas, em especial nesse dia, Ana estava muito triste. Ana estava muito amargurada. Ana estava ficando desiludida. Ana não estava perdendo suas forças. Estava perdendo o porquê de lutar. É tão ruim quando a gente desiste dos nossos sonhos. É tão triste quando a gente dá o caso por encerrado. É tão ruim quando a gente mentalmente diz: lavo minhas mãos. Não sei mais o que fazer. É tão triste quando a gente desiste de sonhar. Porque se os nossos sonhos tiverem cheiro da vontade de Deus, a gente tem que aprender a ter esperança. E dizer, como a gente tem brincado aqui, mas de uma forma evangelizadora: Deus é bom e tudo que Ele faz é bom, mesmo quando a gente não está vendo que está sendo bom. A gente precisa continuar firme. Nesse dia, Ana estava desolada. Fez a oferta, fez a entrega e foi para o templo. Eu acho que Ana devia ser carismática, né? Porque estava Ana lá rezando, de braço para o alto e em pé, só movia, de olho fechado, e só movia a boca. A gente parece às vezes meio doidinho, né? A gente que é da renovação, tudo parece meio doidinho. Se bater a foto da gente, parece um doidinho, tudo assim, né? Era tão estranho que o sacerdote achou que ela estava embriagada. Não é a primeira vez na Bíblia que as pessoas mexidas pelo Espírito Santo são chamadas de loucas e embriagadas. Os nossos apóstolos, os sucessores de Jesus, foram tudo
Os bêbados, ó. 9 horas da manhã, tudo bêbado pelo meio da rua. Tudo cheio de espírito. Quem não é carismático e chega numa comunidade carismática ou numa celebração carismática, a gente nota logo, né? Fica de braço cruzado, olhando pra gente, batendo palma, levantando as mãos, orando em línguas. É um bando de doido, né? É um bando, parece uns bêbados, é. São Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, que é causa de devassidão, mas os exorto, vos embriagueis do Espírito Santo de Deus. A gente só proclama a palavra, só vive a palavra. O Rei Davi dança, rasga as vestes, levanta os braços, toca instrumentos com alegria diante da presença de Deus, que era a Arca da Aliança, porque louvava o Senhor. Pois Ana estava lá, de bracinho para o alto, e o sacerdote olha e faz: como é que você está aqui embriagada? E ela diz: não, meu Senhor, eu não estou embriagada. Eu estou apresentando a Deus as minhas angústias. Eu estou apresentando a Deus as minhas dores. Eu estou apresentando a Deus as minhas frustrações. Irmãos, nós temos coragem de apresentar a outras pessoas. Nós partilhamos na fila do banco, na mesa de bar, no restaurante, no escritório, no trabalho, no colégio, a nossa vida. E muitas vezes não temos sinceridade de coração para apresentar diante de Deus as nossas dores, as nossas angústias. E alguém mais atrevido ainda diz: mas Deus sabe. Sabe. Mas Ele disse a mim e a você: apresentai-vos a mim em oração, em rogos, em ação de graças e súplicas diante de minha presença. Apresentai-vos, pois. É um pedido de Deus. Deus quer nos ouvir falar dEle. Deus quer nos ouvir falar com Ele. Deus quer cuidar de nós, irmãos. E para isso, a gente precisa aprender a orar. São Paulo vai dizer, lembra? A gente pregou a semana passada: orai sem cessar. Orai sem cessar. E quando Ana responde ao sacerdote o que estava fazendo, Ana sai, levanta e o sacerdote emite uma bênção sobre ela. Diz: vai, que Deus escute os rogos do teu coração. Porque esperança ela não tinha mais. Humanamente era impossível. Tentar, com certeza ela estava tentando. Entender porque ela não tinha, ela não entendia. Era uma serva fiel, prestava culto a Deus, fazia tudo direitinho, vivia na presença de Deus, era obediente às vontades de Deus na vida dela, mas por que não chega? Era nada demais que ela estava pedindo. Quantos de nós às vezes está fazendo tudo direitinho, da melhor forma possível, e a graça não chega, e a bênção não vem? E no contrário de vir a bênção, ao contrário, a vida parece tumultuada. Partilhava com uma irmã hoje sobre isso, dizia: é meio pagão aquela oração que a gente diz, né? Quanto eu mais rezo, mais aparece assombração. Depende da qualidade da sua reza. Depende do que você vive pedindo nessa reza, porque de acordo com o que você pede, Deus não vai lhe dar nunca.
E eu me atrevo a dizer que às vezes Deus não dá porque sabe que um dia que Ele lhe der, você vai embora, não volta nunca mais. Eu não tenho dúvida disso. Que muita gente está perto de Deus por interesse. Às vezes nem é consciente, mas é. Tenta ter uma relação de barganha com Deus e não de amor. E Deus precisa de corações sinceros. Ele procura adoradores, alguém que o ame de fato e não tenha uma relação de interesse com Ele, que tenha uma relação verdadeira de amor. E quem ama de fato sabe esperar o tempo das coisas. Pois é. Aqui há um momento incrível. Quando eles voltam, se a gente fosse botando aqui tudo em uns textos, quando eles voltam para casa, o Eucana se deita com Ana, namora com Ana e de primeira engravidou. Mas tem uma coisa na oração de Ana. Ana disse a Deus uma coisa que a gente às vezes não tem coragem de dizer. O que o Senhor vai me dar, eu vou consagrar a você. O grande problema é que às vezes a gente, quando recebe um milagre, a gente vive uma idolatria. Esse é o grande perigo. Quando recebe uma coisa que a gente quer muito, no lugar de devolver em consagração a Deus, em agradecimento a Deus, a gente bota aquilo e adora. Aí não tem mais tempo de ir para Deus, porque está preocupado de cuidar com o presente que Ele lhe deu. Tem gente que faz novena, faz trezena, faz jejum para arranjar um marido, para casar. No dia que arranja, some da igreja, porque agora só tem tempo para o marido. Tem gente que faz isso com o emprego. Tem gente que faz isso. Mulheres vivem várias. Vive na adoração pedindo para ter um filho, igual a Ana. No dia que tem um filho, some. Porque não tem mais tempo. Tem outra adoração para fazer agora. Não estou falando dos primeiros meses tão necessários de cuidado. Estou falando dos tempos contínuos. Então, é impressionante quando você não sabe devolver a Deus. Na oração de Ana, tenho certeza que Deus leu o coração dela. Dizia, eu vou consagrar o que o Senhor me deu. E ela teve o filho. E quando o filho desmamou o segundo o texto, ela volta. E devolve o filho para o templo. Ela entrega o filho ao sacerdote que deu a profecia. Tu já pensou? Você esperar uma dádiva por anos e devolver a Deus por inteiro? O que foi que aconteceu com a vida de Ana depois que ela fez isso? Ela teve filho para dar e vender. Se você der sua primícia a Deus, você vai receber de sobra. Se você der sem medo a Deus, você vai receber de sobra. Mas a nossa relação com Deus é uma relação sovina. Porque temos 3 estágios importantíssimos a entender aqui, gente. Tem hora que na nossa vida as coisas não vêm, e eu faço essa distinção muito séria, como um diácono carismático, como um diácono que acredita em maldições de geração, maldição sobre a vida, que acredita em contaminações, que tem necessidade de orações de libertação, que acredita que tem coisas que estão precisando da intervenção de Deus.
Eu acredito em tudo isso. Mas a gente tem que fazer essa distinção. Tem hora que a graça que não veio na nossa vida é porque Deus não quis. Tem hora que é maldição. Tem hora que é maldição de vidas dos antepassados. Tem hora que é contaminação do mal. Tem hora que necessita de oração de libertação. Tem hora que precisa da presença de Deus e da bênção de Deus como um milagre. Mas tem hora que o que não veio sobre a nossa vida é porque Deus não quis. E é aí que a gente tem que aprender a esperar as demoras de Deus. Porque é mais fácil a gente achar a culpa nos outros lugares, nas outras coisas, nas outras necessidades. Mas a gente precisa simplesmente, quando a gente não vê saída, fazer como Ana, consagrar a Deus o que temos e o que somos. Meu emprego não é meu, é de Deus. Minha vocação não é minha, é de Deus. Minha esposa e meus filhos não são meus, são de Deus. Tudo que tenho e sou é teu, e a ti devolvo como oferta verdadeira, e virá sobre minhas mãos e sobre minha vida aquilo que o Senhor quiser me dar, porque agindo Deus, quem impedirá? E se Ele não agiu, Deus é bom, e tudo que Ele faz é bom, porque Ele sabe muito mais do que eu aonde vai dar a minha vida, e que se Ele desse naquela hora, eu podia estragar tudo. Eu, nesses meus 35 anos de caminhada, muitas vezes hoje eu já agradeço a Deus: Senhor, muito obrigado por você não ter me dado naquele ano que eu pedi, porque eu tinha jogado tudo fora, inclusive aí em adoração. Se Deus tivesse revelado em adoração lá atrás, eu acho que eu tinha estragado a obra de Deus todinha, porque eu não estava pronto para viver. Não estava pronto. Tem tantas coisas da minha vida que hoje eu leio e vejo que foi bênção de Deus quando Ele não permitiu que eu chegasse. Eu nunca me esqueço. Olha que são ideias boas. Dani está aqui na minha frente, lembra? Quando surgiu a oportunidade de eu fazer doutorado em Salamanca, lembra? Era antes da adoração. A gente ia passar só inicialmente 4 anos fora, mas eu tinha conseguido fazer um contato com o bispo de Salamanca. Ele ia nos dar casa, porque tem necessidade de diácono na região. Ele ia me dar casa, ia me dar salário. Talvez eu não voltasse nunca mais. Sabe, a pessoa ganhando em euro. Um sossego. Mas se Deus tivesse concedido, que tivesse dado tudo certo, vocês não estariam aqui hoje. A adoração não tinha acontecido. Era ruim o que eu estava pedindo? Não, mas não era a vontade de Deus para a minha vida. É muito importante a gente submeter a Deus a nossa vida. Nem desistir dos sonhos, nem desistir porque Deus está demorando em fazer aquilo que a gente pensa que é melhor. É por isso que a gente precisa se manter na vontade de Deus, independente que a gente não esteja entendendo aonde as coisas querem chegar. Você está começando a entender porque você foi chamado aqui hoje para ouvir isso. Na adoração que a gente vai viver a experiência de Natal antecipada, de luz. Você e eu precisamos ser iluminados para saber exatamente aonde devemos ir. Isso é Natal. Precisamos deixar que a luz de Deus nos faça claro aos olhos aquilo que a gente precisa cultivar. E talvez seja a coragem de permanecer firme, a esperança, o ânimo, a alegria. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante da dor, mesmo diante dos desafios. Porque não é muito mais fácil desistir, gente?
Pergunta ao seu irmão de lado. Não é mais fácil desistir? Pergunta. Não é mais fácil desistir? Mais fácil. No mundo líquido, como diz Zygmunt Bauer, como estamos vivendo, que tudo é descartável, que tudo que não corresponde rapidamente a gente joga fora, no mundo que a gente substitui as pessoas quando elas não nos agradam, no mundo em que a gente não só vale quanto a gente pesa, e não pelo que a gente é de fato, é mais fácil a gente desistir, é mais fácil a gente descartar. Jean Paul Sartre diz que são dois problemas sérios dos homens. Eles nem resolvem a sua existência, nem a sua identidade. A gente não consegue entrar no mundo existencial que a gente está, e por isso a gente não consegue ter uma identidade definida. A gente está fora do tempo e do espaço. A gente muitas vezes está feito folha ao vento, atendendo e apagando incêndios. A demanda de hoje é essa. Pronto. E a gente vive apagando fogo, incêndio, porque a gente não está. Não está. Oh, que linda. Pronto, para as mulheres não correr. Pagamos o incêndio, é essa vida, tá vendo? Um bom exemplo, né? Porque se ela voasse aqui, ia ser tanta cadeira correndo, né? Se ela levantasse um voo aqui, meu irmão, para segurar esse povo, ia ser difícil. A gente corre o risco de viver só apagando incêndio. Matar um leão por dia, não é, gente? Quantas vezes nos vemos na vida desse jeito? Quantas vezes na família a gente é aquele que vai abafando ringues? Quantas vezes a gente está cansado da vida que a gente está levando? O estilo de vida que se impôs. Mas é porque a gente não entende que o que se está ruim, também tem nossa parcela de contribuição. Que o que a gente não... Se a gente não está gostando do que está ouvindo, tem que ter cuidado com o que está falando. Se a gente não está gostando do que está vendo na nossa vida, a gente tem que estar olhando bem direitinho o que a gente está produzindo. A gente precisa resolver a nossa vida existencial. A gente precisa ter consciência, como Ana, do que a gente veio fazer aqui na terra. E se Deus te consagrou, te elegeu, te chamou, te buscou, te trouxe aqui, Ele tem um porquê para estar fazendo isso. Eu rogo em nome de Jesus que seja hoje a resposta que você precisa ter. Eu rogo. Eu rogo a Deus que você tenha um milagre, tanto que você precisa. Mas se você não tiver isso, eu rogo a Deus que você tenha sabedoria para deixar o Natal iluminar a tua vida. Que você olhe para o estado de vida que você está tendo. Ilumine ele. Que tudo que você toque se transforme em luz. Não magicamente, mas por conta da presença de Jesus. Que a tua vida seja iluminada. Que a tua casa seja iluminada. Que os teus projetos sejam iluminados. Eles são de Deus ou seu? Pense nisso. Pelo que você está gastando a sua vida hoje, é para Deus ou para você? Pense nisso. Se for para Deus, deixe que Ele cuida. Porque se for para Deus, não vai dar errado. Mas, diácono, e se eu perder o meu emprego? Você está dentro da vontade de Deus. Se Ele fechar essa porta, Ele vai abrir uma janela melhor. Se Ele mudar o rumo, se Ele destruir tudo, Ele vai construir diferente. O problema é que a gente não tem fé como Ana teve. A
A gente quer que o que a gente pensa e arquitete seja resolvido do jeito que a gente pensa e do jeito que a gente arquiteta. Mas a gente só vê até aqui. A gente só vê porque tem luz aqui. Porque se der um blackout aqui a gente não vê nada. Mas a gente se acha dono e senhor de nossas vidas. O mesmo problema de Eva e de Adão. Pensem nisso, queridos. É por isso que Deus me deu essa inspiração de sempre, na terça antes do Natal, pedir que você tenha a sua velinha. É só um símbolo, não é? Para a gente abençoar. E você lembrar de tudo isso que eu estou dizendo a você nessa noite. Que você acenda essa velinha na sua casa. E lembre que você precisa da luz do Senhor. Não é um ritual mágico, não é? Não é que a vela tenha poder nenhum, não tem. Ela vai ser abençoada para ela ser sinal. Porque diz que quando a gente abençoa um objeto sacro, um anjo honra a bênção. Então vai ter um anjinho honrando a bênção na tua casa, no teu Natal, iluminando, te fazendo melhor, te fazendo diferente, te fazendo abençoado. Que o teu matrimônio seja iluminado por Deus. Que teus filhos não percam nos caminhos, né? Por conta dos seus pecados, ou do pecado do seu esposo. Mas que eles sejam iluminados por Deus e consigam achar o caminho certo.